Olá, estamos reunidos mais uma vez para o nosso momento semanal de estudo da Palavra de Deus. Temos nos aventurado nesses dias pela história do Antigo Testamento, mais particularmente a história dos reis de Israel e Judá. Temos aprendido muito com a história desses personagens fascinantes. Muitas lições preciosas têm chegado até os nossos corações. Hoje não será diferente. Hoje nós vamos continuar estudando e seguindo o nosso cronograma. O estudo bíblico de hoje vai falar sobre o rei Josias. E nós vamos focar principalmente as leituras dos conteúdos que estão no segundo livro das Crônicas, 34 e 35, esses dois capítulos. Apesar de também fazermos referências a alguns capítulos da história de Josias, que está registrado também lá no livro dos reis de Israel. Mas eu vou citando para vocês aqui o que a gente recomenda sempre, que você acompanhe aí com a sua Bíblia, porque é sempre bom, é sempre importante você anotar, você conferir, para aproveitar ao máximo esses conteúdos que nós temos compartilhado. Muito bem, a gente sempre começa trazendo aqui a nossa tabela dos reis de Israel, que é o objeto do nosso estudo, né? Desde alguns meses atrás, e a gente passa o olho, né? Só passa o olho mesmo para lembrar de muitas histórias e de muitos estudos que nós já tivemos nestas semanas, né? Nesses meses aí de pandemia, de isolamento social. Todos os estudos que nós tivemos estão sempre na descrição do vídeo, estão guardados no nosso canal. Você pode assistir, você pode rever, você pode compartilhar quantas vezes você quiser. Bom, na semana passada nós estudamos a fascinante vida do rei Ezequias. Aliás, na semana retrasada, né? Um homem de Deus, e grandes livramentos se manifestaram na vida dele, na vida de Judá, como resultado da sua confiança em Deus. Realmente um homem íntegro, um homem que confiava em Deus e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Vimos, porém, na semana passada, que o seu filho Manassés, ao assumir o reinado de Judá, teve um longo reinado de 55 anos, mas foi totalmente na contramão de seu pai Ezequias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, de maneira como nenhum outro rei havia feito antes. Foi o pior de todos os reis. Cometeu atrocidades inacreditáveis, e todas elas estão registradas no estudo que nós realizamos na semana passada. O ponto positivo da história de Manassés é que num momento de profunda aflição e profunda angústia e sofrimento, ele percebe que estava num caminho errado, ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve a sua oração, tem misericórdia da vida dele, ele volta para Judá, do cativeiro que ele estava, da prisão que ele estava, e ele começa a esboçar então uma nova vida, com novas atitudes. Ele tenta refazer todo o mal que ele havia feito em Judá, ele tenta reparar muitos anos de pecado que ele mesmo havia administrado ali no território de Judá. É alguém que começou muito mal, mas terminou bem, né? Se converteu, se arrependeu de seus pecados. Porém, o que ficou registrado na maior parte do seu reinado é que ele fez muito mal aos olhos do Senhor. Por mais que ele tenha se arrependido e se convertido, não houve tempo hábil suficiente para ele consertar tudo que ele tinha que consertar. Tamanho era o estrago que já estava feito. Quando Manassés morre, o seu filho Amon vai assumir o reinado de Judá. Você está vendo aqui, ó, que no trilho da história, Amon reina pouco tempo, ele reina 2 anos. Eu queria que você ouvisse com atenção o relato bíblico sobre o reinado de Amon, só para nós situarmos direitinho, e para entrar em Oséias, a gente tem que saber o que aconteceu com Amon, né? Por que hoje nós não estamos estudando Amon e já estamos estudando Josias, desculpe, falei Oséias, né? Por que nós estamos estudando Josias e não Amon? Por que foi tão curto o reinado dele? Então, ouça o que diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 21. 2 Crônicas 33, 21. Apenas isso, é uma pequena referência sobre Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então, por mais que Manassés, no final da sua vida, tenha se arrependido, tenha se voltado para Deus, o filho dele, Amon, quando assumiu o reinado, fez
o que era mal aos olhos do Senhor, e segundo o relato bíblico, ele fez como fizera Manassés. Então ele foi também um rei terrível, porque se ele fez como fizera Manassés, o padrão de Manassés era um padrão muito alto de malignidade, de pecado, de erro. Se Amon fez o mesmo que Manassés, então ele pôs tudo a perder. Aqueles consertos que Manassés tentou fazer, os ajustes, as correções que Manassés tentou fazer, já se perdeu tudo, porque Amon entrou e voltou a fazer tudo que Manassés tinha feito. Feitiçaria, idolatria, paganismo, altares, profanação do templo, distanciamento de Deus. Então Amon já jogou tudo na lama novamente, já complicou novamente a vida do povo de Judá. Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Lembra que no final da vida de Manassés, Manassés tenta destruir tudo isso e acabar com isso? De pouco adiantou, porque quando Amon assume, Amon retoma, refaz tudo isso, lamentavelmente. E Amon ofereceu sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés também havia oferecido. Amon serviu a esses deuses pagãos, a esses ídolos, lamentavelmente. No versículo 23 diz assim: ele não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhou. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Então o cronista faz uma referência, que no final da vida de Manassés, Manassés mudou, Manassés se humilhou. Mas Amon não. Amon foi piorando cada vez mais. Então, o que nós temos em Judá, nesse período de Amon, nesse período aqui de 2 anos, é uma Judá de novo atolada no pecado, de novo distante de Deus, adorando a imagens de escultura, servindo a falsos deuses, sacrificando e adorando a falsos deuses. Nós temos aqui um rei e uma nação longe de Deus, longe de Deus. Não há culto ao Senhor, não há quebrantamento, Deus não é centralizado nessa nação. Infelizmente, Amon, ele faz tudo aquilo que Manassés tinha feito de errado, e ele foi cada vez mais piorando, cada vez mais intensificando essas práticas, sem que houvesse nele o arrependimento que houve em seu pai Manassés. Esse é o cenário. Então ele vai reinar só 2 anos, vai haver uma conspiração contra ele, capítulo 33, versículo 24. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua própria casa. Então veja, ele foi morto rapidamente com 2 anos, e agora então, seguindo sempre a linhagem, a dinastia de Davi, Josias, filho de Amon. Então Josias é filho de Amon, neto de Manassés, bisneto de Ezequias. Josias vai assumir o reinado e vai reinar 31 anos em Israel. É para esse período de tempo aqui que nós vamos olhar. Atenção, hein, gente, ó, tá acabando o território de Judá. Judá vai chegar a um fim também, igual aconteceu aqui o fim de Israel. Acho que semana que vem a gente arremata esses últimos aqui, hein? Semana que vem pode ser o último estudo, não o último estudo bíblico de quinta-feira, a gente vai continuar, mas o último estudo sobre esse trilho da história dos reis. Muito bem, então situado aqui, né, na linha, no trilho, quem é Josias, vamos então para a história de Josias. Vamos olhar para Josias e aprender, vamos ver como é que foi. Eu vou começar aqui trazendo para vocês, antes de ler o texto que fala sobre o reinado de Josias, o ambiente histórico, porque eu descobri que quando a gente olha primeiro o ambiente histórico, ajuda a gente a entender melhor o texto. Então, qual que é o ambiente histórico? Boa parte dele você já sabe. O ambiente histórico é que Amon foi o seu antecessor e Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no ambiente histórico? Leia comigo aí, olha, acompanhe com atenção para você entender o reinado de Josias. O nascimento do rei Josias foi profetizado lá em 1 Reis 13, versículo 2, ainda lá no reinado, na época da divisão do reino, no primeiro rei ali de Judá, né, quando a idolatria imperava por meio de Roboão, foi profetizado ali por um servo de Deus que viria um menino, que ele consertaria as coisas. Simplificando, né? Você pode conferir a referência depois, 1 Reis 13, 2. Então, já de cara a gente sabe que Josias é um rei especial.
muito especial, porque o nascimento dele foi profetizado. Ele foi o 16º rei de Judá e é considerado um dos melhores e mais fiéis. Aleluia! Como é bom quando a gente escuta isso, né? Porque são tantos reis que cometeram atrocidades, são tantos reis que terminaram mal, são tantos reis que viveram na idolatria, que fizeram absurdos, né? Que quando a gente encontra um rei como Ezequias, quando a gente encontra um rei agora como Josias, a gente até sente um alívio. Josafá também, né? Foi um dos reis bons que Judá teve. Só que Josias vai se destacar mais do que Ezequias, mais do que Josafá. Ele vai se destacar como um dos melhores e mais fiéis reis de Judá. Em consequência da impiedade e da má administração dos reis anteriores, Amon e Manassés, a situação encontrada por Josias era de completo relaxamento na vida religiosa do povo. Verifica-se um total descompromisso com o Deus verdadeiro. Havia santuários, imagens, práticas, faltou o T aí, né? Imagens e prática de idolatria. Tudo isso havia em Judá. Santuário de idolatria, imagem de idolatria, prática de idolatria. Era esse o cenário, era esse o contexto que Josias pega, hein? Nada fácil. Desejoso de reverter esse quadro, Josias empenhou-se na promoção de uma profunda reforma religiosa. E Uquias, o sumo sacerdote, encontrou o livro da lei na casa do Senhor. A partir da redescoberta do livro da lei do Senhor, provavelmente o livro de Deuteronômio, Josias empreendeu uma verdadeira reforma, marcando assim um novo tempo na história de Judá. Maravilha! Então essa é uma história maravilhosa, é uma história, se tivesse que resumir a história de Josias em uma palavra, que palavra seria essa? A palavra seria reforma. Josias foi um rei reformador. Ele encontra Judá naquela situação totalmente de relaxamento, de distanciamento de Deus, na idolatria até o pescoço, aliás, até atolado totalmente na idolatria, e ele deseja reverter aquilo, ele deseja mudar aquilo. E a força que ele encontra nisso, primeiro, é o próprio compromisso dele com Deus, mas teve algo que dinamizou essa força para ele fazer a reforma, que foi um achado. Quando eles estavam reformando lá o templo, nós vamos falar mais detalhadamente desse momento, eles acham o livro da lei. Os estudiosos bíblicos concordam, a grande maioria, que quando fala que achou o livro da lei, está se referindo a Deuteronômio. E quando esse livro da lei é achado, tantos anos sem a leitura da palavra de Deus, tantos anos sem buscar a vontade de Deus, esse livro é achado e ele é lido, e a leitura da palavra motiva o coração de Josias ainda mais a reformar a nação. E a leitura da palavra não fica apenas com ele leva ao povo, o povo lê a palavra, e a palavra de Deus gera uma grande reforma, e como nós falamos aqui, Josias empreende essa reforma, marcando um novo tempo na história de Judá. Um novo tempo, um tempo de reforma, um tempo de retorno para a palavra de Deus. Uma história linda, uma história emocionante de alguém que pegou um momento tão difícil, mas que vai encontrar na palavra de Deus, no compromisso com o Senhor, a força para reverter aquele cenário caótico que Judá se encontrava como consequência dos reinados de Manassés e do reinado de Amon. Então esse é um ambiente histórico. Diante desse ambiente histórico, vamos então olhar mais de perto para a vida de Josias, o rei Josias, o rei reformador de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e 2. Acompanhem comigo aqui e acompanhem também na sua Bíblia. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, falando da dinastia, da linhagem, né? E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia! Então nós vemos aí que Josias começou a reinar, ele foi coroado rei com 8 anos de idade. É claro que você não vai ter uma criança de 8 anos sentado no trono, governando a nação, administrando a nação. Ele é o rei com 8 anos, mas ele tem ali, né, um conselho, ele tem um regente, ele tem um mentor,
ele tem assessoria, ele tem as pessoas, os sacerdotes, que até ele se tornar mais adulto, vão assumindo as funções executivas do reinado, né? Claro. Mas com 8 anos, então, ele é coroado rei. Foi quando Amon, seu pai, foi assassinado. Automaticamente ele tem que ser coroado rei, porque ele é o sucessor natural. Reinou um tempo considerável, 31 anos em Jerusalém. E esse versículo 2 é aquele refrigério para o nosso coração, né? É aquele versículo que a gente fica feliz, satisfeito de ver, quando fala que ele andou, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, fez o que era reto e foi íntegro, e foi direto, não se desviou nem um momento, nem um outro momento, começou bem e terminou bem, né? Não terminou mal, não se desviou durante o caminho. Então é alguém que nós temos que olhar mesmo com bastante carinho, é alguém para quem nós temos que olhar com bastante atenção, porque é isso que nós queremos também, não é, gente? Nós queremos fazer o que é reto perante o Senhor, nós queremos andar nos caminhos do Senhor, e sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos olhar para essa história com muita expectativa, porque é tão bom quando a gente tem um testemunho como esse, que nos encoraja, que a gente vê que num contexto de tanto pecado, de tanta gente descomprometida com Deus, há também aqueles que são comprometidos com Deus. E Josias é esse exemplo para os nossos corações. Então, com muito entusiasmo, nós vamos olhar aqui mais de pertinho a vida dele. Bom, nós lemos aí estamos em 2 Crônicas, capítulo 34, lemos os versículos 1 e 2. A história, os capítulos 34 e 35, são bastante extensos para nós trazermos aqui todos os textos. Então, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a metodologia? Eu vou fazer alguma síntese, né? Vou pegar os principais textos de toda essa longa história e vou colocar aqui para a gente ir acompanhando de forma resumida essa história, já deixando para você o desafio de ler esse texto depois mais profundamente, né? De fazer uma leitura devocional na sua casa, de conhecer um pouco mais essa história. Muito bem, lemos os versículos 1 e 2, vamos para o versículo 3. Versículo 3 do capítulo 34 diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Então ele começou novo, sendo ainda moço, ele começou a buscar ao Deus de Davi. Muito jovem, o objetivo dele, o alvo dele, o plano de vida dele na sua juventude era: eu vou buscar ao Senhor. Esse texto chama muito a minha atenção, esse versículo 3. Sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. A gente acha que a juventude é o tempo para aproveitar o mundo, tem gente que acha que a juventude é o tempo de fazer o que dá na cabeça, que a juventude é o tempo de conhecer os prazeres. Não, não. Josias nos ensina, e aqui uma palavra muito direcionada aos jovens que podem se identificar com ele, porque ele era muito jovem, e essa frase pode ser também uma frase para o seu coração, jovem que nos acompanha agora. Ainda moço, comece a buscar ao Senhor Deus. Ele começou a buscar a Deus, e essa busca dele ao Senhor não foi uma busca só teórica. Essa busca teve ações. Ele começou a reformar a nação, ele começou a derrubar os postes ídolos, ele começou a tirar os balaíns, a despedaçar os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó. Então ele foi purificando tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que era profanação, tudo aquilo que era idolatria, derrubou os altares, derrubou as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e despedaçou todos os altares. Então ele foi tirando de Judá todo tipo de abominação, todo tipo de idolatria, como consequência de um moço comprometido com Deus, de um moço que desde muito cedo começou a buscar ao Deus de Davi, ao Senhor Deus. Um dos primeiros serviços que ele fez foi reformar o templo. Está aqui no versículo 10, para que você que também está acompanhando aí na sua Bíblia. Então ele faz um movimento lá para levantar ofertas, para levantar recursos, para pagar os trabalhadores, para ter gente lá para reformar e para restaurar a obra do Senhor. Fazendo uma referência também aos relatos de 2 Reis, eu posso citar aqui 2 Reis 22, 4 e 7, que são textos que se complementam, né, Crônicas e Reis, que nos ensina isso, que ele organizou uma campanha para poder pagar os trabalhadores.
Então ele se mobilizou, ele viu a casa do Senhor fechada, largada, abandonada, né? Toda prejudicada. Então ele se mobiliza, ele faz uma campanha para levantar recursos para conseguir pagar os trabalhadores, para reformar a casa do Senhor. Então Josias começa assim, do versículo 3 ao versículo 10, é esse o relato que nós temos. Bom, e o que mais? Nós vamos ver. Esse é o primeiro, as primeiras ações, né, as primeiras atitudes, mas não para por aí não, continua. Vamos seguir um pouquinho mais assim, a partir do versículo 10 até o 14, 18. Em meio às reformas, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei. É a história que eu falei que eu ia olhar mais de perto com vocês. Deuteronômio. Safã, que era Safã era o escrivão, levou o livro rapidamente ao rei. E Safã leu nele diante do rei, no versículo 18. Então eu estou resumindo um trecho grande do capítulo, que vem do versículo 14 ao versículo 18, mas que diz isso aí, que durante as reformas lá no templo, o templo todo em ruínas, todo sujo, todo abandonado, todo prejudicado, todo largado, lá reformando o templo, o sacerdote Ilquias achou, talvez lá numa bagunça, talvez lá no monte de entulhos, ele achou Deuteronômio, o livro da lei. E quando ele achou, ele ficou maravilhado. O que é isso aqui? É o livro da lei. É o livro da lei. E você tem que lembrar o seguinte, que o povo de Judá estava tão distante de Deus já há tanto tempo, que nem se lia mais nada das Escrituras, né? Não se tinha mais registro, não se usava mais aquilo que existia de Escritura no tempo. Então, quando eles acharam lá o Deuteronômio, foi realmente, com perdão da redundância, né? Foi um achado, foi um tesouro. Acharam o Deuteronômio, acharam o livro da lei. E o sacerdote, então, pegou, entregou para o escrivão Safã e falou, leva para o rei. E você já tem, nesse momento, preste atenção, você já tem um rei comprometido com Deus, temente a Deus, mesmo sem o conhecimento do livro da lei. Você já tem um rei consagrado, fiel, firme. Quando Safã chega e fala para o rei Josias, Josias, na reforma do templo, olha o que nós encontramos lá numa bagunça, no meio dos entulhos, o livro da lei. E Josias pede, então leia para mim, eu quero conhecer. É a palavra do meu Deus, é a palavra, a lei lá de Deuteronômio, de Moisés, eu quero conhecer. E Safã então lê diante do rei, versículo 18. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Então o rei Josias, ele ouve a leitura da palavra. Ele ouve a leitura do livro da lei. E vamos lembrar, o que tem lá? Tem as prescrições do Senhor, tem a vontade do Senhor, tem aquilo que Deus falou para o povo que o povo devia fazer e aquilo que Deus falou para o povo que o povo não devia fazer. O que tem lá em Deuteronômio? O que traria bênção e o que traria maldição? Então o rei Josias foi ouvindo aquilo, a palavra de Deus. E aquilo causou uma revolução na vida dele. Aquilo aqueceu o coração dele, incendiou o coração dele quando ele leu a palavra do Senhor. E ele teve ali uma grande consciência de que realmente a conduta e os caminhos que Judá vinha trilhando eram caminhos que desagradavam ao Senhor. E que certamente o juízo do Senhor viria sobre Judá. Porque Judá, há muitos anos, salvo algumas exceções de alguns reis, Judá vinha trilhando um caminho de desagrado à vontade de Deus. Judá vinha ignorando a palavra de Deus. Então ele rasga suas vestes, ele fica tocado com aquela palavra, e ele realmente percebe que o peso da mão do Senhor estava para vir sobre Judá, porque Judá havia escolhido caminhos contrários à palavra de Deus. Vamos seguir um pouquinho mais aqui, para ver o que ele vai fazer depois dessa leitura. Josias decidiu reunir todo o povo para repetir a leitura. Está no versículo 30.
Então, do mesmo jeito que a palavra causou um impacto no coração dele, ele quer que cause também impacto no coração do povo. Repito, o povo está há muito tempo sem a palavra de Deus. Então Josias, ele reúne todo o povo de Judá e ele então faz a leitura do livro da lei diante de todo o povo. Deixa eu ler aqui o versículo 30, ó. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Então Josias reúne todo o povo, sem exceção, e leu diante de todo o povo aquilo que havia sido encontrado, a aliança que Deus havia feito com o povo, lá em Deuteronômio, e coloca diante do povo. Josias decidiu que daquele dia em diante seria ainda mais zeloso pelas coisas de Deus. Olha que espetacular, né? A palavra de Deus gerou nele esse impacto ainda maior para o zelo, para o compromisso, para o comprometimento com o Senhor. Ele já era, mas a palavra de Deus o fortaleceu. A palavra de Deus o motivou. E é isso que a palavra faz na minha vida e na sua vida. É por isso que nós não podemos ficar sem a palavra de Deus, meus irmãos. Ele propôs o mesmo para o povo no versículo 31. Olha, eu vou intensificar o meu compromisso com Deus, mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero que vocês façam comigo também. No versículo 31 diz: o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estava escrito naquele livro. Aleluia. Então veja, versículo 32, todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, concordaram em fazer isso. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Finalmente, o povo de Judá agora faz uma aliança com Deus. Diante da leitura da palavra, o povo se volta para Deus. Diante da leitura da palavra, o povo firma o seu compromisso com Deus. Olha como a palavra é importante, gente. Como a gente sempre faz, a gente vai fazendo a história, mas a gente vai aprendendo as lições. O povo não pode ficar sem a palavra. Olha o que aconteceu em Judá. Enquanto o povo ficou sem a palavra, o povo foi precipitando-se. O povo foi entrando em decadência. Quando a palavra vem, a palavra traz conserto, a palavra aproxima de novo a nação do Senhor. Nós não podemos ficar sem a palavra de Deus. A palavra é que gera fé no nosso coração. A palavra é que alimenta a nossa alma. A palavra é que alimenta a nossa caminhada com Deus. Sem palavra, nós nos afastamos. Sem a palavra, nós nos esfriamos. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Esses dias eu li uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o reverendo John Piper. Eu até coloquei essa frase aqui para a gente poder ver. Ele diz o seguinte: se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra. Não é verdade? É um raciocínio lógico. O que a Bíblia diz? A fé em Deus, se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, como é que isso acontece? A fé, ela vem pela palavra de Deus. É a palavra que gera fé. Se a fé vem pela palavra, o oposto também é verdade. Ela se vai com a ausência da palavra. Se a pessoa ficar sem a palavra, a fé dessa pessoa se vai. No início da pandemia, quando nós tivemos o isolamento social, quando as igrejas foram fechadas, eu comentava isso com uma pessoa hoje. O que eu pensei? Eu pensei que nós estaríamos testemunhando o tempo do grande avivamento que antecede a volta de Cristo. Eu pensei que a pandemia faria as pessoas se voltarem mais para Deus. Eu pensei que a pandemia faria as pessoas buscarem a Deus intensamente, de coração. Fosse um grande despertamento para a vida das pessoas. Eu pensei que quando houvesse a oportunidade das igrejas estarem abertas para o culto, as pessoas viriam aos montes, nós teríamos dificuldades de administrar.
eu e quase todo mundo que pensou como eu, né, estávamos errados. Não foi isso que aconteceu, lamentavelmente. O que aconteceu, o que tem acontecido é que, a não ser que o Espírito Santo mova diferentemente, ainda há tempo, mas o que aconteceu é que a pandemia virou um pretexto para uma grande acomodação espiritual. O que aconteceu é que a pandemia, para muitas pessoas, acabou sendo um tempo de um relaxamento. E o meu grande temor, tomara que eu esteja errado, mas o meu grande temor é que muitas pessoas estejam esse tempo todo sem palavra, não estão acompanhando os cultos, não estão ouvindo a pregação, não estão participando dos momentos em que a gente traz a palavra. E aí, acontece como aconteceu com Judá. E como o reverendo John Piper diz, se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra de Deus. Então, nunca deixe a palavra de Deus ser ausente na sua vida. Porque se a fé vem pela palavra, ela se vai com a ausência da palavra. Muitas coisas podem ser ausentes na nossa vida, mas a palavra de Deus jamais. Se a palavra for ausente, a sua fé, ela se vai. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então Josias, ele traz a palavra, e a palavra então gera fé no coração das pessoas. A fé estava ausente da vida das pessoas porque a palavra estava ausente. Mas agora a palavra é exposta ao povo, e aquela palavra então traz fé, e Judá faz um concerto, Judá faz uma aliança com Deus. Vamos um pouquinho mais adiante, vamos ver aqui o versículo 33, o que acontece. Eles aceitaram a aliança e cumpriram a aliança. E o versículo 33 fala que enquanto ele viveu, o rei Josias, aí já dá aquela preocupação na gente, né? Por que fala que enquanto ele viveu? Por que não fala definitivamente? Vamos ver. Enquanto ele viveu, não se desviaram de após o Senhor. Então, enquanto Josias esteve ali, mantendo aquela aliança, o povo se manteve fiel ao Senhor. E Judá viveu uma época de consagração, Judá viveu uma época de palavra, uma época de fé, uma época de comprometimento com Deus e com a sua vontade. Josias reorganizou a adoração, que não acontecia mais, né? Ao reformar o templo. Ele faz novamente os turnos dos sacerdotes, para que a adoração no templo do Senhor fosse restaurada, fosse restabelecida. Então Josias foi esse grande reformador, foi aquela pessoa que contagiou aos outros com o comprometimento que ele tinha com Deus, que chamou as pessoas a um concerto com Deus. E Judá então viveu esse tempo de concerto e de reforma com Josias. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui no capítulo 35. Estou sendo objetivo, não é, irmãos e irmãs? Mas espero que você esteja conseguindo aí acompanhar toda essa história. No capítulo 35, eu quero destacar aqui o versículo 3, ainda mostrando a continuidade do comprometimento de Josias, da reforma de Josias. Ele trouxe de volta para o templo a Arca da Aliança. E além disso, olha que interessante, decidiram comemorar uma festa que há muito tempo eles não realizavam. Que festa era essa? A Páscoa. A Páscoa já estava deixada de lado há muito tempo. Por quê? Porque não tinham a palavra, estavam distantes de Deus, estavam servindo a outros deuses, estavam totalmente afastados e desviados do Senhor, né? Então a festa da Páscoa, que era a lembrança do que Deus fez pelos seus antepassados lá no Egito, né? A lembrança do cordeiro que foi morto, para que o sangue nos umbrais das portas livrasse as famílias da morte. Toda aquela história pedagógica, a história da libertação, a história dos feitos do Senhor, tudo estava esquecido. O que é a celebração da Páscoa? A celebração da Páscoa é, antes de tudo, um recurso pedagógico, para que o povo não se esquecesse do que Deus fez por eles. E há muito tempo não se comemorava a Páscoa. Então eles decidiram comemorar a Páscoa. Olha, e foi aquela Páscoa, a maior desde os dias do profeta Samuel. Olha o que foi essa Páscoa. Eu vou até ler aqui o capítulo 35, o versículo 18, para a gente confirmar mesmo o gigantismo dessa celebração da Páscoa, da memória da libertação de Deus lá atrás no Egito, né, com o povo hebreu.
35, 18. Preste atenção, ouça o que diz e acompanhe na sua Bíblia. Ó. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Que coisa, hein? Foi uma Páscoa gigantesca, né? E uma celebração como nunca se antes havia visto. Então há um resgate de quem é o povo e quem é Deus na história deste povo. Quando a Páscoa é celebrada, há um resgate dessa pedagogia, desse ensino, da ação, da intervenção de Deus na história desse povo lá no Egito, tantos séculos atrás. Então Josias realmente foi extraordinário nas suas ações para renovar a aliança, para caminhar nos caminhos do Senhor. E como é que vai acontecer o desfecho da história, o finalzinho da história de Josias? Bom, reinou por 31 anos, como nós vimos. Josias morreu em uma batalha no Vale do Megido, está no versículo 24. E ele foi tão significativo, tão marcante, tão importante na história do povo, que toda a nação pranteou a morte do jovem rei. Jeremias, o profeta Jeremias compôs uma poesia especial em sua homenagem. E por muitos anos, cantores de Judá e Jerusalém escreveram canções sobre a fé e a dedicação do jovem rei Josias. Está no versículo 25, deixa eu ler para vocês. Capítulo 35, versículo 25. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel. Quer dizer, virou prática cantar as canções referentes à vida e à fé do rei Josias. Chegando ao final, como eu sempre gosto de fazer, eu faço alguns destaques. Muito bem. São muitos destaques, né? Talvez você possa ter percebido algum destaque diferente desses aqui. Mas eu faço só alguns e deixo em aberto aí. Na iluminação do Espírito Santo, a palavra pode ter se destacado para você em outras direções. Então, se Deus falou com você outras coisas além disso que está aqui, que você também possa ser abençoado. Aqui alguns dos destaques que essa história pode nos trazer. É o seguinte: primeiro, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus. Esse é o primeiro destaque que essa história nos traz. É aquilo que eu disse lá no início. A mocidade não é a época para a gente se deleitar em prazeres, para a gente buscar no mundo a satisfação, aquela ideia de que, não, quando eu estiver lá, mais para frente eu penso em Deus, agora não, agora é hora de curtir a vida, agora é hora de fazer o que o meu coração manda. Não, Josias nos ensina diferente, né? Nos ensina diferente porque ele diz que ele ainda moço, ele começou a buscar ao Senhor. Então, uma palavra que serve para todos nós, no sentido de que sempre é tempo de buscar ao Senhor. Hoje, seja qual for a idade que você tiver, hoje você é mais jovem do que você será amanhã. Hoje você é mais moço do que você será amanhã. Seja qual for a idade que você tem, hoje você é mais novo. Então busque ao Senhor hoje. O que Josias ensina é isso. É que a gente tem que buscar ao Senhor o quanto antes, porque tempo na presença de Deus é tempo de vida, é tempo de qualidade, né? E uma palavra especialmente para os jovens que estão aí nos acompanhando, os mais novos, né? Então, galera jovem aí, os adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, busque a Deus na sua juventude. Seja um juvenil, um junior, comprometido com Deus. Não vá buscar no mundo coisas que você não vai encontrar, não vai buscar alegria no mundo, porque é só na presença de Deus que você vai encontrar vida e vida em abundância. Então, jovem querido, juvenil querido, pré-adolescente, eu sei que tem muitos aí nos acompanhando, sigam o exemplo de Josias, ainda moço, comece a buscar a Deus, porque Deus tem planos na sua vida. Um segundo destaque
É o comprometimento permanente com Deus. Você vê que Josias começou bem e terminou bem. E ele fez o que era reto diante do Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele foi realmente muito comprometido, e não foi um comprometimento de momento, foi um comprometimento que permaneceu. Essa é uma lição para as nossas vidas. Às vezes as pessoas vivem fases, né? Tem uma fase que a pessoa está comprometida, tem outra fase que a pessoa não está tão comprometida assim. Josias não. Josias foi comprometido permanentemente, né? Um comprometimento permanente com Deus. Nos tempos de guerra, nos tempos de paz. Então nós temos que aprender isso. Se você era comprometido com Deus antes da pandemia, permaneça comprometido com Deus agora, na pandemia. Permaneça comprometido com o Senhor, em qualquer que seja a situação. A história de Josias nos faz esse chamado a seguir o testemunho dele, o exemplo dele, e vamos ter um comprometimento permanente com Deus. Toda a nossa vida, em todo o tempo, manter firme, manter permanente o nosso comprometimento com Deus. Um terceiro destaque que essa história traz, e esse salta também aos nossos olhos, é a valorização da palavra de Deus. Toda a reforma que Josias fez, toda a transformação na história de Judá foi possível por causa do poder e do impulso que a palavra de Deus trouxe, que a leitura da palavra de Deus trouxe à vida dele, e quando a leitura foi feita diante do povo. Se não houvesse sido descoberto a palavra lá nos escombros, nos entulhos do templo, nada disso teria acontecido. Foi a palavra que aproximou as pessoas, foi a palavra que gerou fé. Porque como nós ouvimos aqui, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a ausência da palavra gera também a ausência da fé. Então, valorize a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Não deixe de viver com a palavra de Deus, não deixe de ter contato com a palavra de Deus, não deixe de ouvir a pregação, a leitura da palavra de Deus, porque é isso que nos sustenta acima de qualquer coisa. Valorize a palavra de Deus. E um quarto destaque, a responsabilidade para com a obra de Deus. Você vê que Josias tinha sua posição pessoal, mas ele tinha também essa responsabilidade de ver a casa do Senhor em ordem, de ver as coisas do Senhor sendo cuidadas com zelo, com carinho, de ter um fino trato com o templo, com as coisas de Deus. Você vê a preocupação dele em fazer uma campanha, um movimento para conseguir os recursos, para pagar os trabalhadores, para reformar a casa. Você vê a inquietação do coração dele quando ele vê o templo todo abandonado, todo largado, todo sujo, todo mal cuidado. Então, essa responsabilidade com a obra de Deus, sabe? A gente querer ver a casa do Senhor bem cuidada, a gente querer ver o culto do Senhor acontecendo direitinho. Ele fez uma escala com os sacerdotes, ele restaurou o culto, ele colocou ordem material, ordem pessoal. Ele teve uma grande responsabilidade com a obra de Deus, com o culto, com o templo. Isso é algo também que reflete o nosso compromisso com Deus. Isso é algo que reflete a nossa fé, o nosso comprometimento com o Senhor. Que a gente tenha também nesses dias esse comprometimento, essa responsabilidade com o templo, com a casa de Deus, né, com a obra de Deus, porque isso reflete o nosso compromisso, o nosso zelo com a palavra do Senhor. São alguns destaques, dentre outros, né, que podem também saltar aos seus olhos aí, enquanto você ouve e aprende esta palavra. Ok? Amém. Assim concluímos mais essa etapa, mais esse personagem fascinante. Vamos ver agora o que vai acontecer depois que ele morre, né? Deixa eu colocar aqui só para dar um vislumbre. Cadê? Aqui. Só para dar um vislumbre. O que vai acontecer agora? Depois dele, quem vai reinar? Joacás. Olha quanto tempo Joacás vai reinar. 3 meses. Por que será? O que vai acontecer? Depois, quem vai reinar? Jeoaquim. Vai reinar 11 anos. Depois Joaquim, 3 meses. Depois 11 anos ali, no finalzinho, Zedequias. E aí acabou a linha, acabou a história. O que está acontecendo, hein? O que vai acontecer depois de Josias? Até aqui tudo bem. Judá está restaurada, está reformada, está aliançada com Deus. Vamos ver como é que isso vai ficar semana que vem. Eu acho, deixa eu voltar para a tela grande aqui para falar uma coisa. Eu acho que semana que vem a gente conclui. Eu acho que semana que vem dá para pegar aquele bolinho final ali e falar dos 4
e contar para vocês o que acontece, porque você já sabe, Judá vai acabar também. Né? Esses séculos de impiedade, esses séculos de desvirtuamento, esses séculos de negligência à voz do Senhor não vão ficar impunes. Talvez se a aliança permanecesse, né, com Josias, mas pelo que a gente está percebendo, talvez quando o texto fala que enquanto ele viveu, né, Judá ficou comprometido com Deus, nos indica que talvez depois da morte dele possa ter acontecido alguma coisa diferente. Nós vamos ver isso semana que vem, quinta-feira, às 19h30. Não perca, porque está sendo muito bacana a gente acompanhar essa história assim por capítulos e por sequência. Deus abençoe sua vida, vamos orar e a gente vai encerrar. Pai, muito obrigado pela porção da Tua palavra nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais da história bíblica. Muito obrigado por nos lembrarmos aqui da importância, da relevância da Tua palavra. É a Tua palavra que gera fé em nós, é a Tua palavra que reforma as nossas vidas. Obrigado pelo testemunho do rei Josias, que nos inspira a uma vida de comprometimento permanente com o Senhor, meu Pai. Que esse testemunho possa ter nos edificado e fortalecido as nossas vidas nesses dias difíceis. Nós agradecemos por cada pessoa que está agora acompanhando esse estudo, essa live. Abençoa a vida de cada um. Traz um despertamento, ó Pai, àqueles que estão adormecidos, e que o Senhor possa cuidar do Teu povo e ter misericórdia do Teu povo nesses dias difíceis que temos enfrentado. Obrigado por esta oportunidade de meditar na Tua palavra. Obrigado pela igreja reunida nessa live. E que o Senhor abençoe a todos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.